Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de 12h20 às 13h20 pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 18 horas. Esse horário picado aí de 12h20 é consequência do horário eleitoral e tão logo seja realizada a eleição, termine esse horário, voltaremos às 12 horas. Por enquanto, de 12h20 às 13h20. Você pode visitar o nosso site, www.gentequefala.com.br, curtir nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, ou WhatsApp, o 11 São Paulo 97401-2235, o telefone à sua disposição, 5052-6622, também aqui em São Paulo, 11. Conosco hoje o jornalista João Reder. Bom tê-lo aqui, João. É uma alegria muito grande estar com você aqui, Zancopé. E estar também presente aqui com o engenheiro Luiz Alberto, com o doutor José Ricardo, a doutora Gisele. Eu acho que, além do prazer de ter você ao seu lado, também nós temos o que aprender com esses ilustres convidados. Está satisfeito com os 4-0 de hoje? É aquela história que nós estávamos comentando um pouquinho antes do início do programa, né? Em jogo amistoso, o Brasil dá um show, não? Mas quando é para valer, toma de 7. Aí depois, no repique, toma de 3 da Holanda, porque a Holanda não queria nem jogar pelo terceiro lugar. Agora, no amistoso, é uma beleza, passeia para todo lado. Também conosco o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, que é presidente da APEMEC. A APEMEC é a Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar aqui o que é que a engenharia pode fazer para melhorar a vida da gente um pouco, né? E quanto ao jogo do Brasil, eu não tenho comentário, mas quanto ao Palmeiras, que eu estou muito satisfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Não cai mais, viu, Zancopé? Palmeiras não cai mais, pelo menos. Calma, não cai calma. mais. Calma. Também conosco a advogada Gisele Arantes, que é especializada em direito digital. Prazer tê-la aqui. Prazer foi meu pelo convite, para a gente poder conversar um pouquinho aí, né, sobre os impactos da internet aí no dia a dia das pessoas, né? Me abstenho de comentários quanto ao futebol. Mas eu posso dizer que esta é uma área realmente muito nova que você atua, direito digital? É que essa área ela tem ganhado um pouco mais de destaque ultimamente, né? Que as pessoas estão mais conectadas, estão utilizando mais a internet, muitos serviços de internet têm surgido e, com isso, proporcionalmente, o número de problemas tem aumentado, né? Então, é por isso que a gente hoje ouve falar um pouquinho mais em direito digital. Também conosco o diretor de desenvolvimento de negócios da Silk, José Ricardo Maia Moraes. José Ricardo, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Zancopé, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Aproveitar a oportunidade de fazer cor com meu amigo Luiz, estou muito satisfeito com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E vamos falar um pouquinho da... Vocês só estão se declarando porque está nessa fase. Não. Algumas semanas atrás. Estava tudo quietinho. Estava muito quieto algumas semanas atrás. O que é Silk, Zé Ricardo? A Silk é uma empresa integradora de tecnologias de rede e segurança digital. Atua em mercados corporativos, principalmente financeiro e serviços, e desenvolvemos soluções específicas para esse mercado. E como pauta aqui, a falta de mão de obra especializada no Brasil, a Silk é uma das empresas que está sofrendo um pouco com essa falta de mão de obra e estão desenvolvendo algumas soluções interessantes para isso. Pois bem, vamos falar sobre um assunto que hoje começa a chamar a atenção do paulistano. A Prefeitura quer tirar CEAGESP da Vila Leopoldina. O prefeito Fernando Haddad anunciou que pretende retirar a CEAGESP da Vila Leopoldina e levá-la para uma área próxima ao Rodoanel para reduzir o tráfego de caminhões dentro da cidade e nas marginais. No local, a Prefeitura quer construir um parque e moradias populares, mas para isso terá que mudar a lei de uso e ocupação do solo, já que a CEAGESP fica em uma área de ocupação industrial. Luiz Alberto. Só posso discordar, né? Porque, em primeiro lugar, a CEAGESP ela aproxima a venda do consumidor doméstico do grande atacado. E isso só pode ser feito dentro de um local daquele de passagem de uma marginal e de um bairro bom. Em segundo lugar,
você colocar naquele bairro a habitação popular, você está não gastando cera boa com defunto ruim, mas você está desperdiçando dinheiro público numa área hipervalorizada, colocando a habitação subsidiada, onde você poderia ter num terreno maior, num investimento maior e num programa maior, muito mais habitação, muito mais para ofertar dessa falta que a gente tem imensa. Em terceiro lugar, a CEAGESP ali naquele local é uma única chance que se tem de um dia a gente imaginar, por exemplo, que vá um prefeito ter a ideia de tirar as feiras públicas, né? Ela contraria, ela não tem banheiro, ela não tem acessibilidade, ela não tem higiene, ela não tem controle de peso. A feira pública é a maior agressão ao consumidor direto entre atacado e varejo que existe para grandes centros. E ali na CEAGESP poderia, então, se fazer como se fosse uma ideia de uma grande feira, onde você poderia ter o seu consumo, agora sim, com banheiro, acessibilidade, higiene, controle do PROCON e assim por diante. Então, eu acho que a CEAGESP está muito bem lá. Ela precisa ser melhorada, investimento para ficar mais bonito, ter acesso, outros acessos, fazer vias diretas de acesso, estacionamentos evidentemente verticalizado, não existe mais essa história de estacionamento numa área, né? A área nobre não pode ter um carro parado, né? Então, aquilo tem que ter 5 pavimentos para baixo e mais 10 para cima para estacionar. Você reduz o tamanho da área, aumenta, ganha o local de comércio e assim por diante. Quer dizer, pensar nisso em CEAGESP, ter ali um ponto de distribuição do varejo em cima do atacado é muito interessante. Nunca destruir aquilo ali, não é possível. O que me chama a atenção na notícia, Luiz Alberto, moradias populares você já destacou, mas construir um parque ao lado do Vila Lobos. Um parque ao lado do parque, só que um parque não tem tamanho, né? O Vila Lobos é maior do que a CEAGESP um pouco, não é tão maior, mas é um pouco maior. Já tem um parque daquele tamanho, está ótimo, não tem a dúvida de que outro parque ali não é possível. Talvez até vender aquela área para você ter um investimento maior de governo, para fazer um parque no local que não tenha parque, ainda pode ser. Melhorar o Parque do Carmo, seja lá o que for, ainda se admite. Agora, acabar com a CEAGESP pelo simples fato de fazer a moradia popular e o parque, em termos daquele parque ser utilizado por essa moradia popular, que eu acho que entendo que seja isso, é um absurdo. João Heder. Eu, quando vi a notícia aqui, Zancopé, que a CEAGESP iria para o Rua do Anel, eu achei que era uma boa medida da prefeitura, mas depois de ouvir a opinião abalizada do engenheiro, do doutor Luiz Alberto, eu mudei minha opinião. Ele tem razão, porque, na verdade, o que acontece? A gente que vem... Eu moro em Rio Claro e moro em São Paulo. Quando eu estou trabalhando aqui em São Paulo, eu fico aqui no meu apartamento, no mais eu fico na cidade de Rio Claro. Quando eu venho para São Paulo, sempre tem esse trânsito de caminhão na Marginal, tudo mais. Então, aparentemente, para mim, parecia uma boa coisa. Mas agora, depois da opinião dele, eu mudei a minha opinião e acho que ele tem razão na colocação dele. Agora, com relação às feiras populares, a feira, sem dúvida, é um negócio muito bacana que tem em São Paulo. Eu concordo que realmente não tem banheiros. Talvez você já pensou no pastel. Né? No pastel. Isso, exatamente. Lógico, coisa que não tem mais no interior. Porque no interior agora tem aqueles hortifruti granjeiros enormes e a feira acabou. E aqui em São Paulo você pode curtir isso ainda. Né? Antigamente era quitandinha. Quitandinha. Agora não tem mais. Tem o que não curte a feira também é o pessoal dos prédios e das casas que ficam naquela rua. Ele perde o direito a estacionamento, a sair com um doente que precisa sair de emergência, ele perde o direito à limpeza na frente da casa dele, enfim. Você já está pensando na tragédia. Doente precisa sair com doente. Sem dúvida. Você tem prédios ali numa feira, às vezes tem 20 prédios onde você forma uma população de 10 mil pessoas. São situações práticas. Né? Sem dúvida, é um crime a feira. O que se podia fazer é captar o bucólico dela, aí sim falamos do pastel e etc, e se diminuir esse tamanho e confinar em áreas que possam oferecer higiene, mobilidade para todos, né? Não tirar o direito daqueles que moram lá e assim sucessivamente. Aí sim, aí poderia fazer essa combinação, sim. Zé Ricardo, CEAGESP saindo daquele ponto tradicionalíssimo em São Paulo. A minha opinião é que isso é muito parecido com a demolição do Minhocão, são coisas que voltam à baila constantemente. Não é a primeira vez que se falam em tirar o CEAGESP de lá, o Kassab já tinha falado disso também. E eu concordo muito com o que o Luiz comentou.
Mas eu também acho que tem que ser feito todo um estudo de prós e contras e ver qual que é a solução mais viável para a população de São Paulo em geral e para as pessoas que moram no entorno ali, né? Pelo amor de Deus, nunca no Rodoanel, né? O Rodoanel é uma via de velocidade, uma via de escoamento para ligação de rodovias e colocar algo que vá ligar o varejo ao atacado, você E um imagina detalhe, na beira do O Rodoanel. Rodoanel está todo em área de preservação ambiental. Absurdo, mais ainda. Aí Quer você dizer... vai colocar... Não, eu acho que foi uma piada isso aqui. Eu acho que é em tom de piada, não houve nenhum estudo. Como o Zé Ricardo colocou, é próximo à demolição do Minhocão. A demolição do Minhocão é maravilhosa que se faça, desde que se tenha a possibilidade dessa ligação leste-oeste existir. Como não existe essa possibilidade, por exemplo... Não existe alternativa. Existe, sem dúvida. Se ele fizer VLT, se ele fizer metrô, se ele fizer condições de Estamos falando transporte... de carros, não estamos falando de... E quando você Ali fizer... É exclusivo para carros. Exatamente. Quando você fizer um desvio em outras vias, artérias, para o carro que tem a possibilidade de funcionamento, né? Isso com viadutos, passagens subterrâneas, etc., o metrô pode nunca ser demolido, lógico, né? Talvez virar um jardim aéreo, Alberto, algo você desse deixaria tipo. o carro em casa? Nunca, porque eu não tenho transporte. Então você não pode, para Mas tirar tô o carrapato da perguntando- tô vaca, pergun- matar a vaca. Tô Você tem que perguntando passar o a remédio e tirar o possibilidade. carrapato. Todos Isso não nós existe. discutimos falta de metrô em São Paulo. Se eu tenho metrô, VLT, trem e o ônibus nunca, porque polui, é ruim, ele para. O corredor ele faz a adição de vários faróis, vários semáforos naquela via para o passageiro ter acesso à estação de embarque. A estação de embarque não é paga, então demora o sujeito subir. Quando chega 6 pessoas, para, porque o sujeito vai pagar, não vai passar o cartão. Ou às vezes não sabe passar o cartão, então fica todo mundo querendo subir, não sobe. O ônibus parado, a baia é pequena. Enfim, a pior solução é o corredor. A faixa não. A faixa deu velocidade ao ônibus, que dá prioridade, e esculhamba o comércio, mas você para na calçada toda, você não atravessa com um semáforo para pegar o ônibus, então a faixa dá velocidade e deu. Agora, o corredor é um crime. Aliás, o ônibus não é em qualquer cidade a partir de 1,5 milhão de habitantes, Eu não solução preciso- de mobilidade. Eu não preciso ser engenheiro para, sempre que vou à Zona Leste, observar que temos a radial, temos M. o Boi ônibus... Mirim, Santa Mar. Temos a radial, temos o ônibus do lado da radial, temos o trem do lado da radial e temos o metrô do lado da radial. E a própria Marginal Tietê. Não, nós temos carro, ônibus, trem e metrô por 6, 7 quilômetros no mesmo trajeto, no mesmo percurso. Então, É uma coisa absurda. você escolhe qual meio de Mas transporte o problema você é quer que ir se pra Zona você Leste. fizer um metrô, um VLT, ou até um monotrilho, que arquitetonicamente, em termos de urbanismo, não é muito bonito, etc., isso vai para a administração seguinte ou para a outra seguinte. Então, eu, político, não gosto. Eu gosto da minha atitude agora. Eu faço a faixa, melhora. Eu faço o corredor, piora. Mas, enfim... É um negócio que não tem o estudo para o futuro. O metrô é do Estado. A prefeitura não quer entrar no metrô, porque se ela for bancar o metrô, ela não tem dinheiro suficiente. Enfim, é um inferno. Eu não sei como sair desse engodo. Voltando aqui à pauta do nosso Gente que Fala, nesta edição, o Vaticano pede maior aceitação de homossexuais. Uma reunião de bispos católicos do mundo todo divulgou o documento que defende maior aceitação em relação aos fiéis gays e aos divorciados casados apenas no civil ou em uniões não formais. O texto afirma que as pessoas homossexuais têm dons e qualidades que podem oferecer à comunidade cristã e é preciso acolhê-las, aceitando e valorizando sua orientação sexual. Então, Zé Ricardo, posso começar por... Pode sim. A minha opinião é muito clara e objetiva. Eu acho que mais importante do que qualquer orientação ou opção sexual é o caráter das pessoas. Então, bom caráter e mau caráter existe em qualquer região, em sexo, profissão. Eu acho que a posição do Papa é coerente com o que ele fez até hoje e eu acho que realmente é uma iniciativa interessante. Gisele? Eu concordo com o colega, uma iniciativa muito interessante e já era tempo, né? A gente está vivendo hoje um momento em que a gente tenta combater, né, a homofobia e qualquer tipo de discriminação. E a igreja não pode se furtar a esse momento, né? Então, eu penso que realmente discriminar homossexuais ou pessoas que não sejam casadas na igreja, só no civil, não tem por que elas serem
impedidas ou até, de certa forma, discriminadas dentro da igreja. Tem que estar aberto para todo mundo, sem dúvida nenhuma. João Heder? Eu concordo, acho que está correto o pensamento da pessoal aqui da mesa. Não, Luiz? eu sou mais radical. Eu acho que o sujeito homofóbico ele deve ter alguma doença. Tem que botar o sujeito para tratar. Né? Porque não é possível troço desse. O que é lógico é que a preferência sexual, o que é que eu faço, inclusive vocês não sabem o que é que eu faço com a minha preferência. Que diabo vocês vão me condenar? É um absurdo uma coisa dessa. Eu não sei. Eu acho que é um caso de doença. Não é possível que o sujeito seja são da cabeça para ter homofobia, para ter essas coisas. Agora, se o sujeito for um mau caráter, realmente eu tenho mau caratismia, como é que poderia ser chamada? Homofobia de mau caráter. Aí sim. Mas se é uma pessoa boa, que contribui, que pode ajudar, pelo amor de Deus, seja muito bem-vindo, sem dúvida. E nós temos, no Brasil mesmo, diversos homossexuais que fizeram história. Pelo amor de na Deus, lógico. música, seja Em na tudo. literatura, em todas as áreas. A gente E só não fez mais porque ficou escondido, ou preso, ou envergonhado, ou não divulgado por conta da palhaçada, dessa doença, dessa loucura. Que isso graças a Deus está acabando, mas ainda E aí tem. passa-se para a situação. Admira-se o homossexual que agregou alguma coisa para a nossa cultura, enfim, e discrimina aquele que não fez nada ou que não apareceu em nada. Então, isso é errado. Ao contrário, admira o homossexual que tenha contribuído com alguma coisa, mas condena-se o homossexualismo desse também, mesmo. também. Né? É um absurdo. Não casa, né? Não bate, né? É Enorme, absurdo, né? É uma contradição enorme. Ele Então, devia fazer um negócio desse para ladrão, para político safado, corrupto, isso sim. Pelo amor de Deus. Esses tinham que ser impedidos de entrar na igreja, né? Exato. Impedido de entrar em qualquer lugar. Bate nele, agride, faz o que quiser. Calma, Luiz, calma. Você está acompanhando Gente que Fala, hoje o jornalista João Heder, a advogada Gisele Arantes, o diretor da Silk, José Ricardo Maia Moraes, o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa. Candidatos tentam impedir publicações na internet. As eleições movimentaram o judiciário do país. O projeto Eleição Transparente reuniu em apenas um mês 138 processos de 59 candidaturas contra 11 sites e portais. Todas as ações tentavam retirar ou impedir a publicação de conteúdo por diversas razões. Além disso, muitas delas buscam retirar dos sites de busca links para imagens, notícias, vídeos que os candidatos consideraram prejudiciais às suas campanhas. Gisele, isso é possível? Ou achar onde é que o site está prejudicando a minha campanha, a minha figura, a minha imagem? Sim, sim. Hoje, todos os partidos já contam com uma equipe para isso, que ficam monitorando, claro, além de estudarem a melhor estratégia de campanha e etc. E esse monitoramento, lógico, que hoje o foco maior é nas redes sociais, acaba identificando posts que são ofensivos ao candidato ou que podem prejudicar a sua candidatura. E então essa equipe, hoje mais comum, orientadas até por profissionais especializados na área do direito digital, acabam promovendo uma ação judicial para que se determine a remoção daquele conteúdo. Tivemos um caso em 2012, inclusive, onde a Google desrespeitou uma ordem judicial para remover um vídeo do YouTube e isso gerou a prisão, inclusive, do diretor da Google aqui no Brasil. Então, esse tipo de ação vai se tornar cada vez maior, porque hoje o número de pessoas que estão conectadas, que estão participando das redes sociais é muito grande, e aí a gente entra para um outro problema. As pessoas não têm a educação digital, elas ainda não sabem como utilizar corretamente a internet e acabam cometendo excessos. E esses excessos podem gerar tanto um crime quanto uma indenização pelo dano moral. João Heder, agora você pode fazer a pergunta que você estava fazendo fora do ar. Porque eu estava justamente, esse assunto é novo, né, Zancopé? Porque não havia 20 anos atrás essa segmentação do direito, né? Como é que você vai fazer o rastreamento? Como é que você vai descobrir, por exemplo, um crime que está sendo cometido na internet? A gente faz o rastreamento pelo IP do usuário. Na verdade, tudo que você faz na internet sempre vai deixar um rastro, sempre vai ter um rastro. E esse rastro vai ser perseguido até que se chegue à pessoa. E aí, então, vai se estudar qual a melhor medida contra ela. Se foi um crime
que esteja tipificado no Código Penal, essa pessoa pode até receber uma pena de prisão, né, de detenção. Ou se foi algo que não está no Código Penal, pode ser indenizável pelo Código Civil. Então, quer dizer, a gente pode agir aí em duas frentes, tanto no civil, para buscar uma indenização pelo dano moral, quanto no criminal, por um crime de ofensa à honra, por exemplo. Mas então, você veja bem. Então você pega, vai rastrear da onde saiu aquela notícia, aquela postagem na internet. Mas e se a pessoa for numa lan house vagabunda, uma lan house numa vila, numa ponta de vila, uma lan house num lugar assim desconhecido? A gente tem uma lei municipal que determina que todas as lan houses, elas mantenham o registro de quem utilizou os equipamentos em determinadas datas e horários, né? Então, vamos supor que você utilizou uma lan house às 14h do dia X e praticou uma fraude, esse acesso vai ser rastreado pela pessoa prejudicada, no caso um banco, vamos supor. O banco vai rastrear e descobriu, olha, saiu da lan house X tal hora. Nós vamos até a lan house e a lan house deve ter esse registro. E se eu der um nome falso na lan house? Caso ela não tenha esse registro, ela passa a ser a responsável pelo teu acesso que favoreceu a fraude. É isso aí, Zangopé. A Silk é especializada em construir esse tipo de sistema de rastreamento. Então, a gente consegue realmente linkar e estabelecer uma relação entre quem, quando, onde e como, né? Para justamente coletar evidências que podem servir até juridicamente num processo, tem validade legal, porque é uma evidência obtida através de meios técnicos, né, incontestáveis. Então, isso é usado como uma prova dentro de um processo, como foi citado, né? A Silk é procurada por muitos clientes para justamente fazer esse tipo de trabalho? Sim, sim. Alguns clientes se preocupam demais com esse tipo de situação e já implementam sistemas de controles dentro das suas empresas para saber se um funcionário está usando a internet de uma maneira correta e legal, dentro do código que a empresa coloca como de uso para aquilo. E, eventualmente, alguns clientes também nos procuram para fazer auditorias dentro da empresa. Então, eles querem saber o que os funcionários estão fazendo, o que está acessando no Facebook, que tipo de post está sendo colocado. E a empresa, como dona daquela infraestrutura, ela tem o direito legal de monitorar o que o funcionário está fazendo, inclusive os e-mails. Zé Ricardo e Gisele, vocês já foram à lan house? Eu já fui à lan house. Sim. Não, eu quero saber. Eu já fui. O João Reder fez uma colocação aqui que... Eu já fui até para conhecer, para saber como que era, né? Sim. E algumas realmente Mas cumpre essa lei que a doutora Gisele falou? As que eu fui, que não foi nem na periferia, como Sim, você disse. é isso que eu estou falando. Você anota o que você quiser ali e está valendo. Posso dar um nome falso ali? Pode. Lógico. A questão toda, como a doutora colocou, é que se for provado que houve uma fraude ou partiu algum tipo de ofensa daquela lan house naquele período de horário, o dono da lan house vai ser acionado. Então, é mais ou menos assim, né? Você deixou e não anotou, e não pegou o RG da pessoa e fez algum tipo de identificação, você é o responsável. Exato. E ele está correndo o risco de ser processado por isso. Se a Lan House permitiu, né, facilitou essa informação inverídica, ela passa a ser responsável. Exato. Eu já trabalhei num caso, inclusive, em que uma Lan House foi condenada em 50 mil reais de indenização por não ter feito os registros que deveria ter feito. Eu só acho que tudo isso não pode resvalar e não pode entrar e não pode adentrar na censura, né? Porque se isso começar a crescer muito e ter uma certa paranoia, isso parte para a censura e eu sou contra a censura. Isso é uma forma de... A internet é uma forma de imprensa, é uma forma de divulgar, é uma forma de falar, protestar e etc. Então, tem que ter cuidado para ficar sempre sem fazer tanto medo que não se apresente aquilo à opinião pública ou opinião própria, ou que os dados, ou alguma denúncia, etc., com medo de virar um crime ou de ser preso. Então, não desmerecendo o trabalho das duas empresas, você tem que ter esse cuidado também. Eu concordo com você. Censura realmente, né, fora de comentário. Mas, pelo amor de assim, Deus. O que acontece é o seguinte, lógico, é privilegiado pela nossa Constituição Federal a livre manifestação do pensamento, Sim. a liberdade de expressão, e isso deve prevalecer sempre. Perfeito. Só que as pessoas acabam achando que esse direito ele é inatingível, e não é, ele é limitado.
Porque a partir do momento que você exerce o seu direito de liberdade de expressão ou de livre manifestação do pensamento e você atinge um direito de outra pessoa, então você passa a ser responsável por aquele excesso, né? E isso é punido pela lei. Mas, Gisele, você tem conhecimento desse projeto Eleição Transparente? Sim, sim, sim. E o que acontecia? Candidatos que não queriam informações que ele julgasse negativas, é isso? O que acontece? Na época de eleição, muitos candidatos acabam publicando vídeos, ou até... Porque não tem uma legislação textos. específica para a rede. Tem. A Lei 9.054, se eu não me engano, de 97, que foi reformada em 2012, ela trata hoje da campanha eleitoral pela internet. E é bem completa essa lei, ela foi muito bem redigida, aliás. O que me parece que nós tivemos muito fofocas daqui, fofocas dali, eu não quero, isso eu quero, isso olha. E ficou meio no ar, meio. Quando Isso você já diz que tem no uma horário legislação... eleitoral, um dizendo isso, dizendo aquilo. Não, mas eu não quero. No horário eleitoral, eu não posso impedir que você faça o seu pronunciamento. Mas aqui na internet, eu posso ir lá com toda a fúria e retirar o seu depoimento. É um absurdo. Seria Tem que ter isso? muito cuidado para for- que não vire uma censura. Censura nunca mais. Mas, claro, a justiça vai analisar o pedido, né? Se entender que realmente foi uma postagem excessiva, ofensiva, e que pode, de alguma forma, atrapalhar a campanha de determinado candidato, ela vai determinar a remoção. Ou não, como já teve muitos pedidos negados. Porque hoje o candidato se vê uma vírgula fora do lugar. No comentário do seu oponente, ele fala, não, isso aí está me prejudicando, eu quero remover. Então, a justiça vai analisar esse material e vai reconhecer ou não que é um material ofensivo. Se Zé reconhecer Ricardo. que manda remover. Zé Copel, eu digo uma coisa para meus filhos sobre internet, Facebook e as mídias sociais. Você não faça no mundo digital o que você não faria pessoalmente. Então é a mesma coisa. Eu posso ir no Facebook e te ofender, mas será que eu te ofenderia pessoalmente? Né? Eu posso postar um artigo na Folha, no Estado, em qualquer jornal de grande circulação, ofendendo um presidente, ofendendo um deputado, etc. E assim como na internet, ele também teria o direito de contestar aquilo judicialmente e pedir que eu me retratasse no mesmo meio de comunicação. Então, acho que a internet não muda isso. Né? Você tem os meios de comunicação, a internet é mais um meio de comunicação. Então, da mesma forma que você pode se sentir ofendido no jornal, na revista, em qualquer outro meio, você também pode se sentir ofendido na internet. E você vai procurar os seus direitos em qualquer um dos meios. Gisele, Eu diria que até mais na internet, né? Porque o alcance da internet Sim, é ilimitado. muito maior e muito mais rápido. Né? uma pergunta que eu preciso de uma resposta rápida da tua parte, Gisele. Hoje tem o WhatsApp. Eu tenho recebido diariamente mensagens de WhatsApp exatamente sobre eleição. Tem alguma legislação ou não tem? Tem. Nessa Tem? lei, essa lei que regula as campanhas Mas não tinha eleitorais- WhatsApp antes da lei. eleitorais. Hã? Não tinha WhatsApp quando a lei foi. Ah, não, mas WhatsApp agora tem. é Mas já tinha recentíssimo. outros, sim, mas já existiam outros meios de comunicação, Sim. como rede social e etc. Mas se aplica ao WhatsApp também a lei. O que acontece? O candidato ele só pode disparar a mensagem, seja por WhatsApp, SMS, qualquer meio, se ele tiver captado aquele telefone de forma legítima e com o consentimento do dono do telefone. Claro, eu tenho que ter dado meu número para ele. Caso contrário, ele está infringindo a lei. Agora, se ele passou para a Gisele, que forneceu o telefone dela e autorizou esse tipo de mensagem, e a Gisele repassar essa mensagem para os seus amigos, aí já não tem problema. É esse o detalhe que eu tenho recebido isso nesses dias de WhatsApp sobre Isso é bobagem. política. Você não recebeu nenhum do Tiririca. Tiririca não foi contra ninguém por nenhum tipo de agressão que tenha sofrido via internet e foi o segundo deputado federal mais votado do Brasil. Então, isso não existe, isso. É um joguinho para tentar ver se melhor faz propaganda. Fulano me ofendeu, Beltrano disse isso que me prejudicou. Aquilo ali está fazendo a propaganda, né? Está se entrando como vítima para, já que ele não pode morrer, né, para começar a ter voto, então ele faz uma coisa dessa. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal em Santos, AM 810, AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer,
ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Estamos aqui em São Paulo, no Estúdio Quanta. Gravando Marisa. Tá inacreditável, eu estou amando fazer. O Achados Marisa é um conceito novo que a marca traz para o mercado e com uma proposta bastante interessante. A gente vai fazer algumas ações com revistas de moda. Então a gente tem a tendência de moda presente nas nossas coleções com preço justo. O projeto teve uma grande participação das editoras, das revistas. A gente montou todas as coleções e eles foram lá junto com a gente e pincelaram o que a gente colocaria na revista. Foi muito bom quando elas olharam para a nossa coleção e falaram: nossa, que achado! A gente queria posicionar a Marisa com uma rede de fast fashion, com uma entrega de informação de moda muito forte. O conceito dessa campanha tem como objetivo reforçar a imagem de moda que a gente tem. A gente buscou um fato que é muito comum no mundo digital, que são os achados. Gente, olha que achado! Com base nesse fato, a gente trouxe toda a campanha para a loja física, para a internet e para a venda direta. Nós não estamos falando só de uma comunicação, na verdade vai ter toda a campanha de TV, de revista, mas a gente vai também integrar toda a parte digital, e-commerce. Então é um projeto que ele nasce com uma envergadura bastante interessante para ficar aí por um bom tempo. As dificuldades eram a gente conseguir imprimir uma linguagem diferente para 12 filmes que, na verdade, estão mostrando ofertas. Por isso que é bom um diretor que entende tudo! É um filme de varejo, mas que, ao mesmo tempo, é um filme de moda. Então ele tem que ficar bonito, elegante. A gente está filmando em muitos quadros, porque o slow também deixa as mulheres muito mais bonitas. Essa campanha tem que imprimir moda, sem deixar muito de lado a reverência, toda a alegria que imprime a marca. Olha e fala pra câmera, tá? Eu adorei falar essa frase, que é uma frase que eu cresci escutando. De mulher para mulher, Marisa. Eu tinha que falar. Música o tempo inteiro. A ideia é botar as meninas pra dançar, deixar o clima divertido. A sugestão do diretor de arte foi muito bacana, de ter esses módulos cambiáveis para dar um glamour pro filme, né? A assinatura é quem mais entende de mulher por quem mais entende de moda. A Marisa entende tudo de mulher e chamou quem mais entende de moda para os Achados Marisa da semana. A gente chegou numa linguagem interessante, numa atitude interessante. Existe moda a preço acessível na coleção da Marisa. Gostei, amei, comprei, levei. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde.
Você pode visitar o nosso site, gentequefala.com.br, a nossa página no Facebook, /programa Gente Que Fala, e o Twitter, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é o 11 97401 2235, e o telefone à sua disposição é o 11, aqui em São Paulo, 50526622. Conosco hoje o jornalista João Reder, a advogada Gisele Arantes, o diretor da Silk, José Ricardo Maia Moraes, e o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa. Nosso contato agora no Gente Que Fala com Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da FIPESP. Zilka, prazer tê-la aqui no nosso Gente Que Fala. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente Que Fala. Zilka, recentemente a Prefeitura lançou o Wi-Fi Livre São Paulo. Qual é o objetivo do programa? A ideia deste projeto, viabilizado pela Prefeitura do Estado de São Paulo, é tornar a internet mais acessível ao grande público, disponibilizando sinal livre e gratuito em praças, parques e outros locais públicos. De qualidade? Para quesitos de comparação, a velocidade mínima é equivalente ao dobro do que um sinal de 1 mega entregue comercialmente nas residências. A relação do projeto com a FIPESP? Com o crescimento do acesso à internet, a FEPESP também está desenvolvendo e implantando uma nova estrutura de Wi-Fi em nossas unidades de lazer, em todas as nossas unidades de lazer. E quem poderá usufruir da internet banda larga? Todos os associados que se hospedarem serão beneficiados. Será oferecida uma conexão estável e de qualidade, suficiente para assistir vídeos com qualidade, baixar arquivos em pouco tempo e navegar rapidamente pela internet. E qual é o prazo para que esteja tudo instalado e pronto para uso? Para que as unidades possuam todo o equipamento necessário para oferecer um serviço de qualidade, é bem provável que em 2015 o projeto esteja em total funcionamento. E como o associado pode ter mais informações? Sobre esse programa da Prefeitura, basta entrar no site www.wifilivre.sp.gov.br. O associado que quiser buscar sobre a disponibilidade da internet sem fio, é só consultar uma de nossas unidades de lazer, a sua preferida, que em breve tudo estará disponível. Agradeço a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da FIPESP, participando do Gente Que Fala, uma nova reunião aqui na quinta-feira, ok, Zilka? Até quinta, então, Zancopé. Quinta, Zilka Fialho. Conosco o jornalista João Reder, a advogada Gisele Arantes, o diretor de desenvolvimento de negócios da Silk, José Ricardo Maia Moraes, o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, que é presidente da APMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil. Zé Ricardo, é verdade que o Brasil sofre com a falta de profissional de tecnologia? Zancopé, sofre e sofre muito. Tá? O mercado de TI é um dos poucos que crescem ano a ano no Brasil, chega perto de 20% de crescimento ao ano e, evidentemente, são demandados muitos profissionais nessa área. Só que é um perfil diferente de profissional, é um profissional que tem que ter uma alta capacitação técnica, né? E aí que começam os nossos problemas. As nossas universidades não preparam adequadamente esses profissionais. São poucas universidades de qualidade no Brasil que fornecem uma formação realmente boa. Alguns candidatos recém-formados passam por processo seletivo e não sabem nem escrever direito. Isso não é um privilégio da área? Eu acho que não. Acho que é generalizado. Você dá um texto pequeno, pergunta o que ele entendeu daquele texto, ele tem dificuldade de argumentar um raciocínio e tudo mais. Então, você imagina para uma atividade extremamente técnica e complexa. Outra dificuldade que a gente tem bastante é em relação ao idioma. O inglês é o idioma dominante na área de tecnologia. A maioria da documentação de tecnologias é em inglês. Então, se você não domina esse idioma, pelo menos para a leitura... Mas você está dizendo que não domina o português, você quer o domínio do inglês? Exatamente. É uma situação extremamente complicada. E é correto que somos o 6º mercado? Sim. Sim, é um mercado que cresce. O brasileiro gosta de tecnologia, gosta de inovação, e a gente é um grande consumidor de tecnologia e inovação. Gisele. Também acontece, eu acho, dos profissionais, o conhecimento fica obsoleto muito rápido hoje em dia, né? Por conta dos avanços tecnológicos aí que acontecem a cada minuto. Eu fui gerente de TI por quase 15 anos.
Hoje, acho que 20% do conhecimento que eu adquiri nesse tempo, eu conseguiria utilizar em algum lugar. Né? Então, Esse é um bom ponto, Gisele, que você colocou. Realmente a tecnologia muda diariamente, não é exagero falar que muda diariamente. E aí isso exige das empresas de TI também um constante reinvestimento de capacitação nesses profissionais. Então, na Silk, por exemplo, a gente faz uma triagem de novos funcionários e uma seleção bastante rigorosa, na verdade, para selecionar aqueles que estão aptos a receber um conhecimento técnico. E aí nós fazemos um investimento bastante pesado na qualificação desses profissionais e certificação deles. E o investimento é cíclico, você tem que estar sempre reinvestindo na capacitação desses profissionais. João Heder, qual é a nossa chance no mercado atual? Eu sou antigo, Zé Coberto. Eu ainda li jornal, sujo o dedo de tinta. Usa máquina de escrever ou já Não, aprendeu aí a também digitar? já. Apesar que esses dias eu falei para minha mulher, precisa datilografar um negócio aqui no computador. Ela falou, não é isso. É digitar. Precisa digitar. O Luquete aqui na AltV tem uma máquina de escrever. Tem, aquela né? Olivetti antiga, fica lá, é peça de museu. É peça de museu. É. Nunca nos passou pela cabeça. Eu que sou um do dia- tempo que o para-choque do carro era de ferro e de aço, não era de plástico. Aqueles que estão acompanhando Gente que Fala, Jaime do Jardim Bom Filhole. Luiz Alberto, nos entornos do Parque Antártica existem 3 shoppings, vários supermercados, prédios de apartamentos e um sistema viário absolutamente saturado. Será que era o melhor lugar para se construir uma arena multiuso? De forma nenhuma. Uma arena multiuso só para multiuso, ainda poderia se pensar nisso pela utilização em horário diferente. Isto é, o rush se dá de 5 às 8 da noite e a utilização para teatro, grandes apresentações, shows, etc., inicia em torno de 10 a 11 horas da noite. Mas, como é uma arena multiuso, com o incluso do uso de futebol, fica um pouco prejudicada nos dias úteis que possa ser utilizado para alguma coisa disso de futebol. Mas, de toda forma, aquela arena multiuso ela não vai ser utilizada em horário de grande pico. Quer dizer, você na parte da manhã não tem um jogo de futebol, na parte da tarde também não tem, enfim, ainda se dá bem por conta disso. Porém, uma arena multiuso requer também um local bonito, de fácil acesso, bom lazer, perto de onde existe o consumo. Por isso é que tem os shoppings e por isso é que tem a arena multiuso, tá vendo? Porque senão não teria consumo, né? Mas um dos argumentos, quando se falou naquela região, era o acesso a metrô, trem, ônibus. Perfeito. Não tem o metrô, não tem o trem, mas tem uma boa rede de ônibus. É razoavelmente próximo. E também isso, é a utilização no local perto, bom, centralizado, próximo ao centro da cidade, a todos os bairros mais povoados, etc. Se fazer uma arena multiuso interessante, por exemplo, na borda do Rodoanel, não ia ninguém, porque é um absurdo você ter que andar 15, 20 quilômetros para ir para lá. Não se falando nisso em nenhuma, vamos dizer, alusão à contenda entre palmeirense e corintiano, você fazer um show, ou 2 ou 3, ou alguma coisa mais assim na arena do Corinthians. Você já tem uma distância maior, já tem um consumo indicado na faixa para aquela região, e assim tem muita coisa que poderia ser dificultoso. Portanto, lá não tem esse afluxo grande a essas outras atividades, a não ser o futebol. Tem uma outra pergunta, não sei quem enviou a pergunta, mas Luiz Alberto, li hoje no jornal que estão jogando taxinhas nas ciclovias para furar o pneu das bicicletas que passam. Pois não. É uma imbecilidade, porque passa tão pouca bicicleta e é tão pouco utilizado que o sujeito vai gastar a taxinha à toa. Mas deve ser preso um sujeito desse, porque deve ser louco, tá vendo? Ou pelo menos fazer ele andar em cima das taxinhas da bicicleta. Agora, a ciclovia e ter a bicicleta como transporte principal, no caso da mesa aqui, nós três, estamos meio prejudicados, porque daqui a pouco a gente não anda mais de bicicleta porque não tem força para isso. Segundo lugar, você não vê nessas ciclofaixas, ciclovias, ciclobicicletário, etc., que está sendo feita, um afluxo muito grande, uma utilização muito grande. Dizer que isso vai modificar a mobilidade urbana, eu acho que é perto da loucura. Não passa pela burrice, porque não acredito nisso.
Enfim, e o sujeito que vai jogar a taxinha, aí é um louco desvairado. Tá vendo? Nem sabia que existia taxinha ainda. Ainda tem taxinha, quer dizer, o sujeito ainda foi buscar a taxinha, aquela que pregava a sola do sapato no tempo da datilografia do nosso amigo Herder. Quer dizer, é difícil a coisa. Não conhecia a taxinha, né? Então eu acho tudo um absurdo. A ciclovia, o imaginar que aquilo ali vai resolver o problema da mobilidade urbana, principalmente a população ficando mais de idade, né? Um pouco de idade, a topografia de São Paulo, capital, enfim, a ciclovia, inclusive, ali pelas ruas de Perdizes, Pacaembu, Morumbi, é uma coisa maravilhosa para o sujeito que seja um atleta mesmo, verdadeiro. Mas é perigoso, né? Além disso. Eu tenho uma opinião, eu tenho um amigo... Já que ela não é segregada, né? A ciclovia teria que ter uma segregação, Carlos né? Vanderlei Medeiros de Holanda, que é neurocirurgião da Beneficência Portuguesa. Eu estava conversando com ele, trocando ideias com ele, Zancopé, a respeito disso. Ele acha que uma cidade como São Paulo é completamente... é uma loucura você colocar ciclovia. É inadequado. Porque ele é inadequado, completamente inadequado, porque ele, como o cirurgião, como ele é um cirurgião, um neurocirurgião, ele recebe no pronto atendimento da Beneficência, isso é um caso específico de um hospital, mais de 10 casos por dia de acidentados no cérebro que estavam andando de bicicleta. São Paulo não é uma cidade para andar de bicicleta. Isso aqui não é Amsterdã, tá certo? Porque foi feito já em Amsterdã, nas capitais europeias, um sistema de ciclovias muito mais adequado do que o de São Paulo. Agora, se colocar um cara andando de bicicleta, enfrentando ônibus, enfrentando um trânsito caótico, tudo, eu acho até um risco de vida, uma insensatez quem usa esse tipo de transporte. É um transporte muito bom, não polui, você faz atividade física, mas para uma mega metrópole como São Paulo, é preciso se ver. Tem que também. segregar. A ciclovia ela tem que ficar separada e defendida. Ou e então além não disso, tem jeito de colocar, não é? Não há condição. É. Tem que fazer isso. E além da ciclofaixa, não. Em termos de lazer, é o ideal que se faça e que se aumente. Agora, a ciclovia misturando no trânsito e concorrendo Perigoso. com a mobilidade urbana é brincadeira. Gisele Laurir da Cachoeirinha. Como o Código Penal abrange os acessos ilegais de conteúdos que estão nas nuvens? É verdade. Olha, esse problema de nuvem hoje é bastante... Tem dividido opiniões, na verdade. Na verdade, quem vai tratar disso não é o Código Penal. O Código Penal ele vai tratar apenas de crimes que sejam ofensa à honra, né? Injúria, calúnia, difamação. Mas o acesso aos dados que estão na nuvem, ele é de responsabilidade de uma determinada empresa que você contrata para guardar esses dados na nuvem, que não se sabe onde está essa nuvem. Então, a rigor, a gente vai primeiro acionar essa empresa para fazer uma identificação ou para fazer a diligência que for necessária para se descobrir quem foi que acessou aqueles dados que eram seus e estavam na nuvem. Como tivemos casos recentes aí de vazamentos de fotos, né, de celebridades. Na verdade, é a própria empresa responsável pela guarda daqueles dados na nuvem é que vai ter que responder ou vai ter que, no mínimo, auxiliar uma investigação de autoria. Zé Ricardo, Fábio Santos, qual a sua posição sobre a entrada do Brasil de pequenas empresas, de empresas da área de informática, que são verdadeiras multinacionais da informação? É um processo irreversível, né? Principalmente na área de desenvolvimento de software. Hoje é muito comum você desenvolver um software no Brasil e contratar programadores do mundo inteiro. Eles são contratados para trabalharem por hora. Tem alguns que são freelancers, eles só vivem disso. E essas multinacionais elas vêm para o Brasil aproveitando muitas vezes da nossa mão de obra mais barata. Então, o desenvolvimento de software aqui acaba sendo mais barato do que nos Estados Unidos, onde a capacitação técnica é muito elevada, mas os custos também são muito elevados, né? Índia é um grande exemplo disso, né? Você tem mão de obra muito barata na Índia, você tem mão de obra muito barata na China. Tem até um caso pitoresco de uma empresa de software que a gente conhecia aqui, que um dos programadores dessa empresa subcontratava um chinês para fazer o trabalho dele. Então, é mais barato ele receber o salário, pagar um chinês e ele fazer outras coisas no horário de trabalho dele. Muito simples. Os brasileiros são muito criativos na Copa. Gisele, Carlos do Tatuapé. Será que Obama ainda está grampeando as conversas e meios do Palácio do Planalto? Excelente pergunta, Carlos.
Claro que está. E claro que vai continuar enquanto existir internet. Eles que inventaram Por quê? isso, para que seria? Pelo amor de Deus. O GPS, internet, foi deles. É óbvio. Bem rápido. Nos Estados Unidos, existe uma lei que exige que todos os equipamentos de comunicação que sejam fabricados lá tenham um backdoor. O que é isso? Uma falha de segurança, numa linguagem simplista. Exato. Para quê? Para que os Estados Unidos possam acessar, sem que ninguém saiba, qualquer tipo de comunicação que estiver trafegando por aquele equipamento, né? Tudo bem, então o equipamento já sai de fábrica com essa falha de segurança para os Estados Unidos acessar. Já sai com a falha, é bom, né? Sob o pretexto de se prevenir ataques terroristas. Ok, agora a grande pergunta. Quantos equipamentos de telecomunicação fabricados nos Estados Unidos nós usamos aqui no Brasil ou no mundo? 99,9%. Quase totalidade. Todos. Então, todos esses equipamentos possuem a falha de segurança que os Estados Unidos exigem. Você diz falha de segurança. Aqui no Brasil, a gente diria que ele sai com uma gambiarrazinha para facilitar. É outro termo para explicar. Só complementando a resposta da Gisele, é válido lembrar que a internet ela surgiu de uma rede militar. Sim. É um projeto militar. Então, vocês imaginem tudo que tem de rigor em cima de um projeto militar e que, com certeza, os militares americanos não abandonaram, né? Não, com certeza. E vão continuar espionando sempre. Luiz Alberto, o 2014 é bom para a construção civil? Diz que as pessoas, nós estamos em outubro, as pessoas, o pessoal da área já quer esquecer 2014, é verdade? Não. O problema todo é que a construção civil, como toda a agricultura, a informática, etc., ela vai pela moda, pelo aquilo que está dando mais dinheiro, que é aquilo que o mercado está absorvendo melhor, por uma rentabilidade para quem oferece melhor. Então, o mercado de incorporação, principalmente da classe média alta em diante até a classe milionária, ele foi muito aquecido nos 3 últimos anos. A classe média tentou esse aquecimento e conseguiu um pouco de aquecimento. Aquecimento significa vender mais caro aquilo que teve um custo mais baixo, resultando no lucro maior. Isso aconteceu de 6 anos para cá e nosso apartamento, de repente, que a gente comprava por R$ 3.500 o metro quadrado útil, passou a se comprar por R$ 7.000, essa coisa. Isso tende a esgotar realmente. Mas a moradia, vamos dizer assim, de média baixa para baixa e média, que tem um mercado muito grande atrás dessa moradia e que não houve oportunidade desse ganho excessivo, etc., ela continua aquecida, continua vendendo. Esse projeto Minha Casa Minha Vida é um projeto espetacular, mesmo que seja desse governo, é o que se fale isso ou aquilo, mas esse é um excelente projeto, vai continuar e vai ter acréscimos, etc. Por quê? Porque dá uma velocidade maior e um subsídio à habitação popular, porque tem que ter, porque senão você não vai comprar, nunca. Se esse subsídio vem em forma de juros ínfimo ou até mesmo de ajuda e auxílio financeiro direto, é outra coisa, mas tem que ter. E eu acho que a construção civil está aquecida, ela vai diminuir na classe média alta e de luxo um pouco na parte de incorporação e vai diminuir pouquíssima coisa na parte de governo, de investimento de governo, né? A construção civil ela vive muito também do investimento que o governo faz. Hoje, um dos maiores investidores na infraestrutura do país e também na habitação, hospitais, escolas, etc., é o governo. Ele é quem faz mais. E então não vejo por esse lado. Vejo, sim, uma redução, mas não um pânico ou coisa ruim para a construção civil. João Heder. Eu só queria fazer uma pergunta pertinente a esse assunto. Os imóveis, como você disse, subiram. O preço do metro quadrado era 3.500, foi para 7 e tudo. Irreal. Isso aumentou, logicamente, o preço do imóvel. A tendência é de cair esse preço? Não. Parte cai um pouco. Cair que não cai, não. Não. Eu não sou da área, mas cair não cai, não. Não, Minha experiência de Brasil não, porque diz que imediatamente houve a redução na oferta. É por isso que não cai. Ele se mantém e a redução é muito pequena nos altos preços. Esses valores, por exemplo, em alguns bairros, que não vale a pena citar aqui,
em São Paulo, que chegaram a 15, 20 mil, no Rio de Janeiro, de 30, 40 mil reais o metro quadrado, isso vai haver uma pequena redução. Mas a redução drástica não vai ter. E só se manter já é uma redução. E não vai ter essa redução drástica, etc., porque a oferta foi absolutamente retida. Então, as grandes incorporadoras que estavam neste ramo, neste local, investindo imensamente nisso, comprando e vendendo, elas reduziram drasticamente isso. Até o mercado imobiliário mesmo, na parte de venda de ações, etc., também sentiu a redução disso tudo. Eu penso, sabe o que, Zancopé? Que se você não tem nenhum aperto financeiro, você está bem estabilizado financeiramente, o imóvel é o melhor negócio, é o melhor investimento. Então, mediante esse raciocínio, continua sendo o melhor investimento. Desde que ele seja algo que você consiga comprar e utilizá-lo, aquele dinheiro que você investiu de alguma forma. Por exemplo, hoje os aluguéis passaram nessa faixa a ser um aluguel não proveitoso financeiramente. Você está alugando hoje o que alugava a 0,6% até 0,9%, você está alugando hoje a 0,2%, 0,3%, principalmente imóveis de luxo ou imóveis de, vamos dizer assim, supérfluo, como praias, sítios, etc. Você está alugando a 0,2%, 0,3%. Ora, se você está alugando algo que você investiu a 0,2%, 0,3%, nada mais justo que você investir no mercado financeiro. Você obtém muito mais por mês, né? Claro. Quer dizer, então, eu acho que isso, a tendência é estagnar. João Heder, 1 minuto para você dizer sobre a visita do Comitê Olímpico Internacional às obras do Parque Olímpico no Rio de Janeiro. Saíram contentes de lá. Pois é, 1 ano atrás, o Comitê Olímpico veio ao Rio, teceu uma série de críticas às obras que estavam sendo desenvolvidas para os Jogos Olímpicos de 2016, e agora voltam ao Rio de Janeiro e dizem que as obras estão de acordo com aquilo que se esperava no seu andamento. E até a Baía da Guanabara deixou uma imagem positiva. Eu não sei como é que vai despoluir a Baía da Guanabara. Eles não chegaram perto da Baía. Eu acho que não chegaram perto. Entendeu? Não cheiraram a Baía. Então, vamos esperar para ver o que o Comitê Olímpico vai decidir a respeito dessas obras. João Heder, muito bom tê-lo aqui no Gente que Fala. É maravilhoso poder encontrá-lo sempre. Foi um prazer enorme estar com você, estar com os seus convidados aqui no Gente que Fala. E é como eu sempre digo, né, Zancopé? Já ganhei meu vintém, falei pouco, falei bem, não menti para ninguém. Até a próxima, boa sorte, amém. Gisele Arantes, advogada, tudo direitinho? Tudo direitinho. Obrigado. Ela estava aí, né, preocupada, falo, não fiz a maquiagem, mas não precisa. Pois é, ela não precisa maquiagem. Nem de arrumar o cabelo. Mas você não precisa. Vocês começam a discutir futebol? Caramba, eu quero falar sobre tendência primavera-verão. Gisele, obrigado por ter vindo. Zé Ricardo, muito bom tê-lo aqui no Gente Obrigado que Fala. pela oportunidade de trocar experiências e opiniões com todos na bancada, foi muito interessante, agradeço o convite. Luiz Alberto, você sempre enriquece nosso Gente que Fala. Eu agradeço imensamente. Divulgar a Constituição Civil como ferramenta de gerar emprego e desenvolver o país é uma coisa maravilhosa. É o que mais gera emprego no Brasil? É o que mais gera emprego para uma classe maravilhosa, aquela absolutamente desqualificada. Você senta na porta da fábrica e tem que mexer num turno, mexer nisso, mexer aquilo. Na porta da Constituição Civil, não. Ele entra absolutamente desqualificado. Isso é muito importante nesse país ainda. Exato. Gente que Fala tem na direção o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, logo após o horário eleitoral. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato. Até lá.